Olá pessoal, eu sou Carlos César Almendra do canal Conexão Marxista e hoje vamos conversar aqui sobre essa confusão que é o sistema eleitoral dos Estados Unidos. Provavelmente quando você estiver vendo aqui esse vídeo, pode ser que o candidato já tenha conseguido os 270 delegados para eleger-se presidente. Ou não, afinal de contas, essa eleição vai se arrastar por muitos e muitos dias. E vamos conversar aqui coisas que você não vai ver com certeza na TV. Dentre elas é que esse sistema eleitoral dos Estados Unidos é um lixo histórico. O mundo todo, nesse momento, está vendo os Estados Unidos, a sua eleição, como uma piada eleitoral, uma verdadeira balbúrdia, uma ameaça à democracia, dentro daquilo que eles entendem por democracia, que é o direito ao voto e à eleição. Que nesse caso, Estados Unidos, que fique claro que não é direta, ou seja, é um país onde aquele que tem mais votos da população pode não ser o eleito. E assim foi em 2016. Trump, com quase 3 milhões de votos a menos que Hillary Clinton, tornou-se presidente. Por quê? Simplesmente lá se faz a votação para formar ali o número de delegados por estado, e assim, quando atinge o número 270, é que você tem o vencedor. Na verdade, isso foi criado como e quando? Os tais fundadores da pátria dos Estados Unidos, né? Os fundadores desse federalismo americano, obviamente, como não eram afeitos ao povo, ou seja, não queriam que o povo pudesse decidir realmente quem comandaria a nação, criaram esse sistema eleitoral de forma indireta, né? Para que a sua elite branca, né? A sua aristocracia branca, pudesse perpetuar-se ao poder. Claro que não foram poucos os casos onde isso aconteceu, de o candidato com menos votos conseguir eleger-se. Porque às vezes quando você tem lá uma vitória acachapante nos estados centrais, obviamente forma-se o número de 270 delegados e ganha-se, e aí acaba coincidindo o número de votantes com maioria, né, com o número de delegados. Mas, nessa eleição, poderíamos ter, pela segunda vez, o candidato ganhar e não levar. Ou seja, Trump poderia, pela segunda vez, ganhar a eleição sem ter ganhado no voto popular. Então, só para início de conversa, por aí já é o primeiro aspecto desse lixo que é o sistema eleitoral dos Estados Unidos, né? O segundo aspecto é o próprio dia da eleição, uma terça-feira. Não pensem vocês que é feriado nos Estados Unidos. Não, não é feriado. É dia útil. Por isso que o país onde o voto não é obrigatório, a maioria das pessoas nunca foram votar. Aliás, quando é que foi decidido isso? Isso data lá de 1845. Ou seja, no século XIX, votar, ir para o local de votação, às vezes demandava uma viagem de mais de um dia, né? E, obviamente, no domingo não podia ser, porque é o dia de descanso e o dia de ir para a igreja, né? No sábado também não, porque é um dia sagrado para os judeus. Na quarta também não, porque o país que era agrário, né? Também quarta-feira é o dia de compras. Portanto, colocaram numa terça, né, a primeira terça aí de novembro, que coincide naquele momento, né, com o fim das colheitas e um período aí nos estados mais ao norte, onde ainda o inverno mais rigoroso não está a todo vapor, né? Então, não é à toa que passou-se a ter esses votos por correio. Aliás, antes mesmo da apuração dessa eleição, já se sabia que o Trump poderia começar a corrida eleitoral tendo mais delegados e, conforme os votos por correio fossem chegando, iria ultrapassando o Trump. Isso se dizia assim semanas antes da própria eleição. Ora, o Trump já
semanas antes da eleição, já dizia que essa eleição seria uma fraude se ele perdesse. Não seria a primeira vez. Em 2016 também ele falava isso, que se ele não ganhasse, a eleição seria uma fraude. E de forma mimética, o Bolsonaro fez a mesma coisa aqui em 2018. Dizia a mesmíssima coisa, que se ele não ganhasse, a eleição seria uma fraude. Podemos aí ter até próximo de 20 de janeiro, quando é a posse do novo presidente, esse imbróglio sendo arrastado. Ou seja, é a farsa dessa eleição dos Estados Unidos. Enfatizo que é uma farsa, é um lixo histórico, porque é bom lembrar, em 2000, o Al Gore, que teria ganho a eleição, né, foi suspenso a recontagem de votos lá na Flórida e simplesmente deu-se a vitória para George W. Bush. Naquele momento, né, nós aqui no Brasil acompanhávamos a eleição, todo mundo acompanhava, mas não com tanta preocupação, com tanta atenção como agora. Afinal de contas, nós temos aí a marionete política, que é o Jair Messias Bolsonaro, que mimetiza as ações do Trump, né? Assim como o Trump inicialmente foi eleito pela equipe aí do Steve Bannon, né? O Brasil também, nessa orientação à la Steve Bannon, elegeu Jair Messias Bolsonaro. E essa reeleição, essa possibilidade de reeleição, é isso que preocupava aqui no Brasil, porque afinal de contas, essa turma da extrema-direita tem nos Estados Unidos, de Trump, o seu braço direito. Mas se essa eleição dos Estados Unidos é uma piada internacional, é uma chacota internacional, vocês podem ter certeza que eles não ligam. Afinal de contas, eles se veem como um umbigo no mundo. Eles se veem como a gendarmeria do mundo, ou seja, como a polícia mundial, né? Então, portanto, para eles, a concepção de vida, de estilo de vida, de American Way of Life, é o ideal, e o mundo tem que, de alguma maneira, se adaptar a isso e se seguir melhor ainda, né? Portanto, quanto mais afinado com essa perspectiva na visão deles, melhor. Portanto, não tem problema, né? Eles são assim e continuarão sendo assim. Não pensem vocês que o país onde ganha quem tem menos votos, a eleição é indireta, isso vai mudar nem a médio, nem a curto prazo, nem se fale. Porque, afinal de contas, lá nesse sistema federativo dos Estados Unidos, a prioridade são os governos estaduais. Você tem uma Constituição, uma primeira Constituição que está aí até hoje, porque ela, digamos, é um norteador mais geral que dá muito mais autonomia aos estados. De tal sorte que, nessa eleição, é bom lembrar, na mesma cédula que se vota para presidente, alguns estados, de forma autônoma, votaram, por exemplo, pela liberação da maconha, no caso do Mississippi, pela mudança da bandeira, tirando lá a ideia e o símbolo mais racista que você tinha na bandeira, isso também estava na eleição deles. 5 estados votaram aí em função do casamento homoafetivo. Então, vejam que cada cédula dos Estados Unidos dá um tamanho de quase 2 folhas de caderno, uma coisa enorme, né? E cada estado define o período que vai fazer a coleta desses votos, a validação. Então, ou seja, são são 50 eleições independentes, né? Lá não tem um tribunal superior eleitoral. Tanto é que se você está acompanhando pela TV a apuração, se você olha na TV a cabo, cada TV a cabo está se pautando por um diferente órgão e o número de votos contados é diferente um do outro. Então vejo que os Estados Unidos é diferente em tudo, né? Mas eles não estão nem aí. Eles se veem como únicos e, portanto, vão resolver à sua maneira. Bom, gente, vamos acompanhar como é que vai ser o desdobramento de tudo isso. É isso, pessoal. Comentem aqui abaixo, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e a gente se vê aí nos futuros vídeos. Um abraço a todos.